Leitura bíblica de 24 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a capítulo 48, versículo 35. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até à porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E me pediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. E o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até à entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azeraticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo será desde o mar até Azarenon, o termo de Damasco, e na direção do norte. Para o norte está o termo de Amate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até o Mar Grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate até Azarenon, termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental.
E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Aser terá uma porção. E junto ao termo de Aser, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas, e estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E, quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem à cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até o termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E, quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E, junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. E do lado oriental 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra.
E do lado sul, 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental, 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Aser outra, a porta de Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.